Bom dia, sexto ano! Aqui é a professora Ruth, de Língua Portuguesa e Redação. E vamos começar hoje mais uma aula, tá? Agora, eu gostaria que vocês observassem aqui embaixo na tela que tem os links, né, as indicações das nossas redes sociais aqui da escola. E é importante que vocês sigam, que vocês compartilhem com os colegas que ainda não viram, para que eles sigam também, porque esse é um meio de comunicação muito eficiente entre a escola e vocês. As novidades, informações, tudo isso que precisa chegar rápido até o aluno, através das redes sociais, chega, tá certo? Então, dê uma olhadinha, curtam, acompanhem e vejam lá as publicações, né, as novidades, as fotos de vocês também. Tudo certinho? Então, vamos começar hoje a nossa aula de língua portuguesa e redação, né? Como de costume, a gente faz as duas partes, com conteúdos novos. Porém, são conteúdos novos que vocês já estudaram. Aonde? No livro. Em Emília no País da Gramática, vocês já foram vendo esses conteúdos que nós vamos começar a trabalhar hoje. Então, nós vamos começar hoje a trabalhar no sentido de conteúdo do livro didático, mas vocês já revisaram. Então, eu acredito que vai ser muito fácil compreender todos esses tópicos. Eu vou explicar, vou reforçar para vocês os assuntos. Se preciso for, vocês entrem em contato comigo depois da aula para tirar alguma dúvida. Muito embora eu acho que não vai ficar nenhuma dúvida, mas ficando dúvidas, entrem em contato que a gente resolve tudo direitinho, certo? Mas de antemão já vou dizendo que é um conteúdo bacana, facinho, super simples, vai correr bem legal. E vamos lá. Então, quais são os conteúdos da aula de hoje? Adjetivos, artigos e numerais. São os três conteúdos de língua portuguesa e a atividade leitora que faz referência à redação, certo? Falando em redação, eu estou sentindo falta de um trabalhinho que eu passei já fazer 3 semanas sobre HQs, né, minha gente? Tô aguardando, viu, receber de vocês para poder já lançar a nota de participação. Fiquem atentos. Então, vejam só rapidinho para a gente explicar uma coisinha, para que eu possa explicar. Adjetivos, artigos e numerais, eu vou falar muito aqui, que eles funcionam como determinantes dos substantivos. O que seriam determinantes? Veja, o substantivo em si é uma palavra. Então, quando eu falo a estrela, certo? Estrela é o substantivo, mas dificilmente eu vou usar só a palavra estrela. Eu vou usar a estrela, então tem um azinho aqui. O que é esse A? Um artigo. Se eu falo a estrela prateada, ó, prateado, o que é prateado? Prateado é um adjetivo. Então, se eu falo uma estrela e não duas, ou então se eu falo 3 estrelas, eu estou colocando o que? Essa palavra estrela, que é um substantivo, um numeral. Isso sempre acontece, sempre quando a gente utiliza um substantivo. Eu digo sempre assim, porque a maioria das vezes praticamente não acontece de você usar o substantivo isolado, mas você usa o substantivo com outro apoio. Para quê? Para simplificar, para determinar, para especificar, para quantificar o tipo de substantivo que é apresentado. Nós já fazemos isso mentalmente, no nosso próprio raciocínio, da nossa própria forma de encarar a língua. Não é que você pense para usar, naturalmente sai, com adjetivo, com artigo, ou com numeral, ou com pronomes. Agora nós vamos ver adjetivos, artigos e numerais, certo? Então, de antemão, você já sabe que é um assunto que eu poderia até dizer que ele é natural. Naturalmente, a gente usa esses recursos e, por isso, também se torna muito fácil de compreender, certo? Então, vamos lá. Começando. Definição básica. O que são os adjetivos? Definindo, são palavras que modificam os substantivos, atribuindo-lhes certas propriedades singulares. O que seria singular aqui? É singular de um item só? Não. Singular aqui é característica própria daquele ser, certo? Veja os exemplos aqui. O carro vermelho, a criança feliz, o lago azul, a torre alta. Percebam que o carro, a criança, o lago, a torre. Aqui nós temos os substantivos, artigos também, mas o foco é no substantivo. E esses substantivos, eles estão apresentando seres gerais.
Pode ser qualquer carro, qualquer criança, qualquer lago, qualquer torre. Porém, quando eu acrescento o adjetivo, naquele contexto de comunicação em que foi apresentado o substantivo, ele se torna mais específico. Imagine um estacionamento com vários carros e você entrega a sua chave para que alguém vá lá, abra a mala e tire algo que está dentro da mala. Aí a pessoa, tá, mas qual é o carro? Aí você fala, o carro vermelho. Veja, quando você falou o carro vermelho, você destacou no meio daqueles carros todos o seu. E vai que tem outro vermelho. Tá, pode ser que tenha, mas no contexto que você quis dizer que era o carro vermelho, você destacou, você tornou aquele carro específico no meio de tantos carros que existem no estacionamento. A criança feliz, então, pode ter várias crianças, que uma criança pode estar dormindo, a criança pode estar acordada, pode estar chorando, pode estar triste, pode estar feliz. Eu especifiquei qual é a criança. O lago azul, geralmente o lago é verde, né? Então, quando o lago é azul, essa tonalidade de água não tão comum para lagos, já faz um destaque interessante. E a torre alta, é bem óbvio, né? Quase toda torre é alta, mas existem torres muito mais altas do que as outras. Então, aqui, esses adjetivos, eles definem, eles qualificam o substantivo. Eu falei definem, mas definidos na verdade serão os artigos, né? Mas eles aqui atribuem características específicas, singulares, àqueles substantivos, para que você consiga entender melhor do que se trata numa conversação, em um texto e por aí vai. Certo? Continuando. E dentre os adjetivos, nós temos também as locuções adjetivas. E o que são as locuções adjetivas? São combinações de palavras com valor adjetivo. Exemplos. A brincadeira de criança. Veja, de criança eu tenho aqui duas palavras. Eu tenho a preposição de e a palavra criança. Essas duas palavrinhas, elas comportam o significado de adjetivo, que equivale a infantil. Logo, infantil é um adjetivo, né, que qualifica, e de criança também, só que de criança, por ser formado por duas palavras, uma preposição e um substantivo, vai receber o nome de locução adjetiva. Da mesma forma aqui embaixo, os jogos de educação. De educação, ó, tem duas palavrinhas aqui. E essas duas palavrinhas podem ser substituídas sem prejuízo de sentido por educativo. Então, os jogos de educação equivalem a os jogos educativos. Logo, aqui eu tenho o adjetivo, mas aqui eu tenho a locução adjetiva, tá? O amor de mãe. Veja, de mãe, eu tenho duas palavrinhas. Aqui eu tenho uma locução adjetiva, que tem o valor de materno, o amor materno. O amor materno, materno adjetivo. O amor de mãe é a locução adjetiva. Certinho? Vejam, locuções são formadas por mais de uma palavra. E é geralmente o adjetivo, ele vai ter apenas uma palavra. Vamos ao nosso próximo assunto aqui? E agora, o que são os artigos? Super fácil aqui. Os artigos são termos que também acompanham os substantivos, dando-lhes o valor de definido ou indefinido, masculino ou feminino, plural ou singular. Artigo, na verdade, é um termozinho que ele funciona exatamente para definir ou indefinir um substantivo, que é o que nós vamos observar mais à frente. Mas pensem o seguinte, eu tenho vários substantivos, certo? E esses substantivos, eles podem estar sendo mencionados para alguém com a característica de ser algo específico, ou pode ser mencionado para alguém com a característica de ser algo geral. Então, quando eu falo, um menino atravessou a rua, pode ser qualquer criança desse planeta. Eu coloquei eu sei que é um menino e eu caracterizei que pode ser qualquer criança, qualquer um. Mas se eu falar assim, imagine um diálogo entre uma mãe e a sua vizinha.
Você viu meu filho? Aí a vizinha fala, vi sim, o menino atravessou a rua. Esse o daqui agora, ele faz referência a quem? Ao filho da vizinha que perguntou. Logo, ele é um artigo definido, que está definido que não é qualquer menino do mundo. É o menino específico que é filho daquela pessoa que fez a pergunta. Então, o artigo o definiu e o apresentou como se fosse qualquer criança. Ele deu a característica de ser indefinido. Vamos ver melhor aqui nos exemplos e primeiro também na explicação, né, dos artigos. Vejamos. Aqui eu tenho os artigos. Os artigos vão ser divididos em femininos e masculinos, definidos e indefinidos. Aqui nessa coluna dos femininos nós temos a corda, as escovas, uma flauta, umas plantas. A é feminino definido e as também. A única diferença é que entre o a e o as nós temos o singular e o plural. E outra coisa, vindo o plural, obrigatoriamente o substantivo que ele está caracterizando precisa estar no plural também. Às vezes a gente fala as crianças, veja, os meninos. Muita gente fala assim, do ponto de vista da comunicação funcionou, mas do ponto de vista da gramática, por assim dizer, né, do uso correto da língua, nós temos que fazer a concordância correta. Artigo no plural, substantivo no plural. Artigo no singular, substantivo no singular. Certo? Como nós temos aqui. Veja. A corda, as escovas. O rapaz, os mosquitos. Todos aqui são definidos, tá? Aqui é masculino, é muito óbvio. A é feminino e o é masculino. E aqui nós temos a diferença do singular para o plural. Quando eu chego no indefinido, eu tenho uma e umas. Uma flauta, umas plantas. Um espelho, uns salgados. Da mesma forma com concordância. Singular, singular. Plural, plural, singular, singular, plural, plural. Então, esse é outro aspecto que vocês precisam observar sempre quando forem escrever, tá certo? Fazer a concordância do singular com o plural e identificar na sua informação se o artigo que vai ser apresentado, ele necessita ser empregado de forma definida ou indefinida. Vejamos aqui um exemplo. Passou? Então, importante. Na posição de definir termos, os artigos exercem valor sobre os significados das frases. Veja os exemplos. Nós vamos observar aqui duas frases. Nessas duas frases, a única coisa que muda é o emprego do artigo. Na frase 1, eu tenho um artigo definido e na frase 2, eu tenho um artigo indefinido. Foi um gol belíssimo. O jogador está chegando aqui para a coletiva. E depois, foi um gol belíssimo. Um jogador está chegando aqui para a coletiva. Aí a questão é, em qual das frases sabemos que o entrevistado será o jogador que fez o gol? Qual é? E aí, vamos pensar um pouquinho. É na frase 1 ou na frase 2? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, a resposta seria a frase 1. Nesse caso aqui, ó, foi um gol belíssimo. O jogador está chegando aqui para a coletiva. O jogador faz referência ao jogador que fez o gol. É intuitivo, mas você tem essa noção. Mas quando você fala, foi um gol belíssimo, um jogador está chegando aqui para a coletiva, pode ser até o jogador do outro time. Pode ser qualquer jogador, não especificou. Não deu a característica de definir que foi aquele que realizou a ação. Logo, nós observamos aqui que o definido e o indefinido, eles se comportam no sentido da frase de forma bem diferente, quando há um contexto. Quando você fala solta a palavra, o substantivo, não faz muita diferença não. Mas num contexto pode fazer muita diferença. E é logo, né? Porque sabemos que foi o jogador, foi da frase 1,
Porque o artigo definido O, ele apresentou essa característica de definir o jogador para a situação específica do gol. Certo? E aí vai mais uma análise do conteúdo de artigos. Vamos ver o próximo? E os artigos também se contraem junto às preposições. Observe alguns exemplos. Veja, quando você fala da, na, você está fazendo o quê? Não existe a preposição da, existe a preposição de que se une ao artigo. Então, se eu falo a bola da menina, seria a bola de a menina. Mas como eu não falo de a, eu falo da. E quando eu falo o skate do menino, não existe o do, existe o de, seria assim, o skate de o menino. Mas como eu juntei o artigo com a preposição, formou o do. E assim vai acontecendo várias vezes. Olha alguns exemplos aqui. O artigo de mais a vai formar a contração de da. Então, a boneca da menina. Nesse da eu tenho o artigo definido feminino para acompanhar a menina e a preposição. Em mais o forma no. Em mais a forma na, em mais um forma num, em mais uma forma numa, certo? Eu coloquei só alguns exemplos de cada uso, mas vocês precisam ter a noção de que, fora esses exemplos, né, existem vários tipos de modificações. Então, estou no centro da cidade. Estou em um centro da cidade? Não, estou no centro, mas eu posso dizer também, estou na casa de minha avó. Veja, o no se formou da contração do e mais o o. O na se formou da contração do e mais o a. Por e o fica como? Fica pelo. Por quê? Porque esse por, antigamente, era formado a partir de P. P-E-R. Transformou-se em por, mas a contração dele continua sendo com o P-E-R. Certo? Então, aqui, vou por o caminho, tá? Mas eu posso falar vou pelo caminho, tá? E esse pelo, aqui, é a contração da preposição por, mais o artigo o. Aí nós temos aqui a preposição a com os artigos definido, masculino e feminino. No caso do masculino, veja, a mais o, você vai juntar os dois e vai ficar dessa forminha. Permanece o a e permanece o o, só que eles se juntam na mesma palavra. Estamos ao vivo, tá? E o a com o a, que é o que nós vamos estudar, vocês vão estudar propriamente ano que vem no 7º ano, mas esse ano já vai ter uma certa noção, que a gente vai começar agora a falar. O a com o a vai formar a crase, que é essa forma de usar somente um a e sinalizar com o acento grave, que ele fica em oposição ao acento agudo. Então, vamos à praia. Em todos esses casos daqui, as preposições estão contraídas junto aos artigos. Certo? Continuando. E agora, o que são numerais? Veja, vocês estudam em matemática números, algarismos. Em língua portuguesa, vocês vão estudar o que? Os termos que dão nome a esses algarismos, a esses números, que recebem o nome de numerais. Então, numerais são a forma escrita dos números. Eles se subdividem em cardinais, que servem para contar, né, que é para enumerar, ordinais, que servem para ordenar, fracionários, que servem para indicar uma parte ou divisão, e multiplicativos, que servem para indicar múltiplos. Há também os algarismos romanos, que são letras com valores numéricos. Hoje em dia praticamente não se usa algarismo romano. Mas assim, se você pegar alguns textos mais antigos, algum material de referência, alguns relógios, né, é mais chique, né, colocar algarismos romanos no relógio, vocês vão perceber que existe. Então, no algarismo romano não existe uma escrita por extenso do número, mas existe uma referência em letras. Por isso que eu coloquei aqui, certo? E vamos ver aqui como é que ficam essas representações, por favor. Então, eu tenho aqui, ó, o algarismo 1, tá? Que ele representa o numeral 1 cardinal. 1, 2, 3, 4, 50 bilhões. Você vai seguir infinitamente. Todas as palavras que dão nome a esses números que servem para contar, recebem o nome de numeral cardinal.
Aqui eu tenho o 11º. O que é o 11º? 11º é 11? Não. 11, na verdade, é uma quantidade. 11º é uma posição. Certo? Se você falar o 11º colocado, não significa dizer que só tinha 11 pessoas concorrendo. Podia ter 1000 pessoas concorrendo. Esse 11 aqui, o 11º, indica que aquela pessoa ficou naquela colocação em relação a todos os outros. Então, como ele indica posição, indica ordem, recebe o nome de ordinário, tá? Aqui eu tenho uma divisãozinha, 2/3. Esses 2/3, se está sendo dividido, vai receber o nome de quê? De fracionário. Ele vai dizer partes. Meio, metade, 2/3, 1/4. Sempre esses termos, quando eles são escritos, eles são caracterizados como numerais fracionários. Eu coloquei 2 vezes aqui, tá? Que equivale a dizer o dobro. O dobro é o quê? É multiplicativo, é sempre aquilo que vai aumentar em relação ao número que existia, o triplo, o dobro, certo? E aí infinito também. E aqui eu tenho 15, né? É um XV, que representa 15 em algarismo romano. E aqui são representações numéricas, né? Existem muito mais. No exercício de vocês, existem outros números para vocês trabalharem. E o ideal é que vocês exercitem muito assim a parte da escrita numérica. Por quê? Porque dependendo do número em um texto, você precisa colocá-lo de forma escrita. E dependendo do número, você precisa colocar de forma numérica. Por exemplo, um número quando ele é muito longo em um texto, você coloca ele numericamente. Tipo, 1.522.325,65 centavos, por exemplo. Aí você não vai escrever porque assim, o texto é muito longo, então prejudica a compreensão. Mas se você vai dizer que 10 pessoas entraram numa sala, no seu texto, por exemplo, esse 10, ele precisa vir de forma escrita. Então, assim, quando o número ele tem uma escrita muito longa, se prioriza a forma numérica. Quando o número é curto, em um texto se prioriza a forma escrita dele. Certo? Vamos ver agora o que temos ainda. E agora, atividade leitora, né? Emília no Paz da Gramática, na casa do verbo ser. Eu tinha falado sobre esse capítulo na aula passada. E aqui, a gente vai para retomar, ele fala um pouco sobre a história desse verbo, que é o principal de todas as línguas. Veja, existem vários verbos, várias conjugações, né? Que são as 3 conjugações que nós temos. Existem vários modos. Isso é bem variado. Porém, quando você chega na natureza do verbo, que é indicar a existência, o verbo ser, ele é considerado o principal. E ele tem uma história longa, né? Ele vem de línguas bem antigas, muito antigas, chega no latim, vai sofrendo transformações e chega na língua portuguesa como chega em todas as outras línguas. Eu preciso desse ser para indicar a minha existência e eu preciso desse verbo para indicar a existência de outras pessoas, certo? E definido que é um verbo irregular. O que é um verbo irregular? É um verbo que ele não apresenta uma característica, vamos dizer, permanente. Veja um exemplo aqui. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Veja, sou, és, são, sois, são novamente. Nós somos, né? Que aí também vai ter uma diferençazinha. Do ser, nós modificamos, fizemos várias palavras diferentes. E se você passar para outras conjugações, também vai sofrer várias modificações. Então, é um tipo de verbo na língua portuguesa que é bem diferente de outros verbos, certo? E mesmo assim, todo mundo entende, mesmo assim, todo mundo usa e não sofre nenhum tipo de dificuldade de compreensão. Por quê? Porque é um verbo que existe praticamente em todos os momentos de nossa comunicação, certo? Eu sou professora, você é aluno, professora. Ele é meu amigo, professora. A senhora é nossa professora. Vamos ver aqui outro exemplo. Professora, nós somos os alunos do 6º ano. E vai. São perguntas que vocês poderiam me fazer, né? Em relação a usando esse verbo. Mas durante o dia, vocês usam direto. Tipo, qual é o preço
desse sorvete, veja, qual é? É o que? Verbo ser. Perceba que esse verbo ele vai acontecer várias e várias e várias vezes, sendo que ele sofre alterações e nós vamos estudar, acho que um pouquinho mais pra frente, todas essas modificações que acontecem no verbo. Certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Foi o nosso trabalho, basicamente esse, de trabalhar as 3 formas de entender os determinantes de substantivo e uma referenciazinha leitora. Para a semana que vem, o conteúdo do livro de Emília no Página da Gramática continua e nós vamos dando seguimento, certo? Beijo para vocês, tchauzinho e até a próxima aula!